Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, uma ótima manhã de quinta-feira para você, 8 de janeiro de 2025. Começando agora mais uma edição do Jornal Verde Vale, aqui pela 103,7, a rádio que é a número 1 da região. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Fortes chuvas voltam a causar estragos na cidade de Mineiros. Volta às aulas, movimenta papelarias e metro alerta para procedência de material escolar. Ponte do Rio Verde desmorona com fortes chuvas. Goiás lança programa para expandir o acesso à internet em todo o estado. Essas e outras notícias você confere a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. Notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Às 6h36. Sejam bem-vindos ao Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. No ano passado, mais de 7.200.000 veículos novos e usados foram vendidos de forma financiada, o que informou nesta quarta-feira a Bolsa Brasileira. Segundo a B3, isso representou uma alta de 20,4% em relação a 2023, com incremento de 1.222.000 unidades, que inclui veículos leves, pesados e motos. Considerando apenas o mês de dezembro, foram financiados 614.000 veículos, uma alta de 7% em relação a dezembro de 2023. Esse foi o melhor resultado para o mês desde 2014, quando foram financiadas 625.000 unidades. No segmento de autos e comerciais leves, o aumento foi de 19% em todo o ano passado. Já entre veículos pesados, o crescimento nesse período foi de 13,8%, enquanto de motos apresentou uma elevação de 25%. Na relação mensal, o financiamento de automóveis e comerciais leves apresentaram uma alta de 5,5% em dezembro do ano passado, em relação a dezembro de 2023. O Ministério Público Federal oficiou ontem a empresa Meta, que controla Facebook, Instagram e WhatsApp, sobre as mudanças que a companhia anunciou em relação às políticas de moderação de conteúdo nas suas redes sociais. O Ministério Público concede 30 dias úteis para o escritório da plataforma aqui no Brasil se manifestar. Entre os questionamentos está se as mudanças anunciadas pelo dono da Meta, o empresário Mark Zuckerberg, serão aplicadas aqui no Brasil. Além disso, questiona quando as mudanças entrariam em vigor no país e pede mais detalhes sobre as novas regras para avaliar em que medida elas podem eventualmente impactar os direitos de usuários dessas plataformas que vivem aqui no país. O ofício do Ministério Público foi enviado no âmbito do inquérito que apura desde 2021 eventuais violações de direitos fundamentais por parte das principais plataformas digitais que operam aqui no Brasil, desde o X até o Telegram, o TikTok e o YouTube, além das redes controladas pela Meta. O inquérito apura as medidas que as redes sociais adotam para detectar e combater ações como conteúdos falsos, disparo de mensagens em massa e também o uso de robôs e perfis fictícios. Uma pesquisa revela que 40% devem acertar o licenciamento do carro junto com o IPVA. Vamos saber esses detalhes com o repórter Bruno Moreira. O começo do ano chega com obrigações financeiras recorrentes, ao mesmo tempo que oferece a chance de antecipar cobranças futuras e aliviar os próximos meses. Para proprietários de veículos, o IPVA é uma dessas obrigações. Em 2024, 30% dos motoristas também aproveitaram esse momento para adiantar o licenciamento. Agora, em 2025, 40% pretendem resolver tudo junto com o IPVA. É o que aponta um levantamento do Super-App do Gringo, que atua para simplificar a vida de motoristas. O gerente de produto da empresa, Daniel Andrade, destaca a importância do planejamento para evitar surpresas. O pagamento dos tributos automotivos é de suma importância para que o motorista possa manter o seu veículo em dia e assim circular tranquilamente. Mas para que isso aconteça, é necessário planejamento para não ter surpresas. O Super App do Gringo é um parceiro nessas horas, pois permite que o motorista faça pagamento de seus débitos de forma simples, rápida, segura e ainda oferecer diversas opções de pagamento,
dando ao motorista a liberdade de escolher o formato que melhor cabe em seu bolso. Além da possibilidade do pagamento à vista, o aplicativo também permite o parcelamento de forma ampliada, incluindo multas e o próprio licenciamento. É possível fazer essa antecipação sem dor de cabeça e ainda escolher como pagar, via Pix, boleto, cartão de crédito em até 12 vezes ou no Pay, a nova solução de pagamento disponível no Super App do Gringo, que transforma a maneira de pagar para clientes do Nubank com ainda mais praticidade. Além disso, clientes elegíveis da conta digital poderão ter uma extensão de limite de crédito em seus cartões de crédito Nubank para a finalização de compras no Super App do Gringo, garantindo mais flexibilidade para os pagamentos. Junto da simplificação do pagamento do IPVA, acompanhado do licenciamento, o Super App do Gringo ainda garante a verificação do veículo com um relatório único da sua situação documental. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41. Um motorista e uma passageira morreram em um acidente na GO 060 entre os municípios de Trindade e Santa Bárbara de Goiás, na região metropolitana de Goiânia, o que informaram os bombeiros. O acidente aconteceu com a batida frontal entre dois carros, um Nivus e um Montana, na manhã de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista que morreu no local do acidente conduzia um Montana e teve a morte constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Além do condutor, havia uma passageira no veículo. Ela estava presa às ferragens e foi retirada pela equipe. Ainda de acordo com os bombeiros, a passageira foi encontrada com sinais vitais, mas entrou em parada cardiorrespiratória enquanto era conduzida pela ambulância. Já o motorista do Nivus ficou ferido após a batida. Quando a equipe de bombeiros chegou no local do acidente, ele estava consciente e orientado, mas com diversos cortes no rosto e também nos braços. E já está disponível o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA de 2025, para carros registrados aqui no estado. As alíquotas do imposto para veículos particulares, novos e usados, são de 3,75% para veículos terrestres de passeio, aquáticos, aéreos e os demais veículos não especificados, 3,45% para veículos utilitários, 3% para motocicletas, ciclomotor, triciclo, quadriciclo e automóveis de passeio com potência de até 100 cilindradas e 1,25% para ônibus, micro-ônibus e caminhões. Os proprietários podem pagar o imposto à vista com desconto de 8% ou dividi-lo em até 9 ou 10 parcelas, dependendo da placa do veículo, sem o abatimento do valor. O governo ainda concede uma redução de imposto para carros populares, cortando o valor pela metade. Participantes do programa Nota Fiscal Goiana também ganham desconto de 5% a 10%. E há também a isenção de imposto para pessoas com deficiência e para veículos fabricados há mais de 15 anos. O período de volta às aulas está movimentando papelarias. O Inmetro faz um alerta para a procedência de materiais escolares. Quem vai trazer esse alerta é a repórter Ana Cleuma. As aulas, na maioria das escolas em Goiás, começam a partir do dia 20 de janeiro. Muitos pais já começaram a busca por materiais escolares. Nas papelarias, na manhã desta quarta-feira, havia alguns pais com pressa que aproveitaram uma folga do trabalho para fazer as compras para os filhos. Outras pessoas quiseram garantir com antecedência e calma o material escolar para os estudantes. É o caso da advogada Daniela Damasio. Ela tem 2 filhos, já comprou tudo o que eles precisam para o ano escolar. Entre preço e qualidade, Daniela disse que busca sempre pela qualidade do produto. Pela variedade de marcas, eu tento comprar um que tem um valor melhor, mas que sejam boas marcas, né? Então eu gosto de ficar um pouco também à vontade para escolher. Segundo o gerente de papelaria José Milton, quem compra primeiro aproveita os melhores produtos. Ele disse que nessa época do ano as papelarias montam uma espécie de força-tarefa para atender os clientes. Na loja de Milton, ele implantou até atendimento pelo WhatsApp. Alguns funcionários ficam à disposição só para isso. Ele diz que espera um crescimento de 20% nas vendas nesse período. A expectativa é um rendimento de 20% a mais nas vendas, né? Porque
quase na reta final, já a escola começa parece que dia 20, dia 24, né? Então a gente está aguardando um público bem melhor. No entanto, na hora de escolher o que levar para casa, é preciso estar atento ao rótulo do produto. Segundo a analista executiva do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, Petra Saba, é fundamental observar a presença do selo de certificação do Instituto e as informações descritas nas embalagens. Ela explica que o selo indica como o produto foi fabricado. São fabricados de forma que não tenham material cortante, não tenham tinta tóxica, o formato adequado para que não haja nenhum acidente com partes pequenas, partes pontiagudas. São esses requisitos de segurança na fabricação dos materiais escolares, para que não haja risco de acidente com as crianças, né, ou os estudantes que estejam usando o material escolar. Segundo Petra, nas papelarias, como alguns produtos são vendidos a granel, é possível que o selo do Inmetro não esteja em todos eles. No entanto, a embalagem deve estar exposta para que o consumidor identifique as especificações no rótulo. Além disso, a nota fiscal é essencial para comprovar a procedência do material e facilitar eventuais reclamações. Ana Clelma, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h47 agora. E nessa quarta-feira, o Corinthians oficializou a renovação do contrato de Ângelo Romero por mais um ano, estendendo o vínculo do atacante até o dia 31 de dezembro de 2025. A confirmação do clube vem após o Meu Timão ter adiantado a informação ainda em dezembro do ano passado. O processo de renovação envolveu algumas divergências, principalmente quanto ao tempo de duração do novo contrato. Enquanto o Corinthians trabalhava com a possibilidade de um vínculo de um ano, o atacante lutava por um acordo que o mantivesse no clube até o fim de 2026. Fabinho Soldado, o executivo de futebol do Corinthians, teve um papel fundamental no acerto entre as partes. O dirigente realizou uma conversa particular com Romero, sugerindo a renovação por mais um ano e uma nova conversa ao término de 2025 para a avaliação da temporada. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 7h01, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. Olha, até o fim de novembro, os brasileiros não tinham sacado 8,69 bilhões de reais em recursos esquecidos no sistema financeiro. Isso segundo informações divulgadas essa quarta-feira pelo Banco Central. De acordo com a atualização mais recente, o sistema de valores a receber devolveu cerca de 8,69 bilhões de reais de um total de 17 bilhões colocados à disposição pelas instituições financeiras. No dia 16 de outubro, os recursos esquecidos foram transferidos para o Tesouro Nacional e aguardam a publicação de um edital com as novas regras para o saque, mas o dinheiro pode ser sacado por meio de uma ação judicial. Caso o dinheiro não seja requerido nos próximos 25 anos, será incorporado definitivamente ao patrimônio da União. As estatísticas do sistema são divulgadas com 2 meses de defasagem. Apesar da transferência ao Tesouro, as estatísticas continuarão a ser atualizadas, com a inclusão de dados que estavam defasados. Os dados de dezembro, segundo mês após o repasse do dinheiro ao Tesouro, só serão apresentados no dia 7 de fevereiro. E a venda de veículos novos, considerando apenas os automóveis e comerciais leves, tiveram um desempenho positivo em 2024, com um crescimento de 14% em relação ao ano passado. Ao todo, foram emplacadas 2.484.740 unidades. A informação foi divulgada pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Somando-se a venda de ônibus e caminhões com a de comerciais leves, o resultado também foi positivo, com um emplacamento de 2.634.515 unidades, um aumento de mais de 14% em relação a 2024. A renegociação de dívidas no início de 2025 pode chegar a 96%. Quem vai trazer essas informações é Eduardo Kovaleski.
Começar 2025 com as dívidas zeradas é o desejo de muitos brasileiros, ainda mais nesse período de despesas extras como IPTU, IPVA, matrícula escolar e gastos com viagens e compras. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor aponta que o número de famílias com dívidas em atraso passou de 29% em novembro, alta de 0,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Renegociar essas dívidas pode ser uma alternativa. Exemplo disso é uma ação do Itaú Unibanco, lançada agora em janeiro. O superintendente de recuperação do varejo da instituição, Luciano André Ribeiro, explica o efeito positivo para a organização financeira. Essa ação visa dar mais suporte e fôlego para que possam reorganizar a sua saúde financeira, sem comprometer o orçamento, mesmo com as diversas despesas habituais, como matrículas, tributos e materiais escolares, proporcionando segurança para que possam retomar o planejamento do futuro com mais tranquilidade financeira. O Itaú tem trabalhado constantemente com foco nas necessidades dos nossos clientes. Nesse sentido, a iniciativa traz mais oportunidades para quem deseja iniciar o ano com as contas em dia. A campanha de renegociação de dívidas do Itaú Unibanco oferece descontos de até 96% e parcelamentos em até 73 vezes. As condições variam de acordo com o tipo de dívida e atraso de cada cliente. O atendimento para renegociar dívidas pode ser feito pelo WhatsApp no número 11 4004 4828. A renegociação também pode ser feita por meio do aplicativo do banco, do site oficial e das agências bancárias do Itaú Unibanco em todo o Brasil. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kovaleski. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h05. O governo de Goiás lançou na terça-feira o programa Goiás Mais Digital, iniciativa que visa promover a inclusão digital ao incentivar investimentos em serviço móvel pessoal, conectando distritos sem cobertura de internet à rede móvel. A ação será conduzida pela Subsecretaria de Energia, Telecomunicações e Cidades Inteligentes, vinculada à Secretaria-Geral de Governo, que vai definir os critérios operacionais em norma complementar. O programa prevê a concessão de crédito outorgado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços para operadoras de telefonia que instalarem estações de rádio base em áreas remotas. A Universidade Estadual de Goiás divulgou um concurso público para o preenchimento de 7 vagas para o cargo de analista de gestão governamental, área jurídica, com salário de R$ 5.907. Segundo esse edital, o cargo de analista exige o diploma do curso superior de bacharel em Direito. As oportunidades contemplam as cidades de Aparecida de Goiânia, Iporá, Jaraguá, Morrinhos, Pires do Rio, Palmeiras de Goiás e Uruaçu. De acordo com o edital, será formado cadastro de reserva com o número de aprovados, equivalente a 3 vezes o número de vagas para o cargo. As inscrições começam na terça-feira, começaram já ontem e vão até o dia 9 de fevereiro, pela página do Núcleo de Seleção da UEG. O valor da taxa de inscrição é de R$ 110 e esse concurso terá validade de 2 anos, a contar da data de publicação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. O estado de Goiás está entre os estados com mais denúncias de violação aos direitos humanos. É o que diz uma pesquisa realizada. Quem vai trazer os resultados dessa pesquisa é a Daniela Versiani. O Disque-100 recebeu em 2024 mais de 657 mil denúncias de violação de direitos humanos em todo o país. Goiás ocupa a 9ª posição com mais de 18 mil denúncias registradas. O levantamento é do painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Para a conselheira do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Bartira Miranda, canais como estes são essenciais para que as vítimas sejam acolhidas, os agressores identificados e políticas públicas criadas pelo Estado para diminuir diversas formas de violação. É importante que o Estado mapeie as violações de direitos humanos, saiba que tipo de violações estão acontecendo, as regiões, os locais onde tais violações mais acontecem. E isso é importante para vários aspectos. Um aspecto é o tratamento que está a ser dado pela vítima, né? O acolhimento, a assistência, o direcionamento, a resolução do problema para a vítima.
Outro aspecto é tratar o agressor, né? Onde está esse agressor, o que fazer com esse agressor, quais órgãos públicos vão ser ali acionados para a intervenção do fato. E um outro aspecto importantíssimo é a criação de políticas públicas. O levantamento do painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos mostram ainda que mais de 3.500 denúncias foram de casos de violência contra a mulher em Goiás. Bartira Miranda explica que a violência de gênero acontece em diferentes níveis. Ela aponta também que crianças, adolescentes e idosos estão entre as maiores vítimas de violação de direitos humanos em Goiás. No geral, as mulheres são as grandes vítimas de violação de direitos humanos, mas nos seus mais diversos tipos de vitimização. Mulheres, crianças, adolescentes, idosos, né, pessoas com deficiência. Então, as mulheres em Goiás foram 3.567 denúncias, mas contra crianças e adolescentes são 7.806. Idosos foram 4.776. Agora, no geral, 56% das vítimas são mulheres e 35% das vítimas são homens. Então, a violência contra a mulher, ela é grave, mas tem outros grupos, né, em que essa violência é muito preocupante. A exemplo de crianças e adolescentes e idosos. Bartira Miranda chama a atenção também para a importância de fazer um recorte racial quando se trata de violação de direitos humanos em Goiás. Quase 10.000 denúncias no Disque 100 foram registradas por pessoas negras ou pardas no estado em 2024. Esse é um problema estrutural muito sério no Brasil, que precisa ser enfrentado com muita seriedade e com muita vontade política, né? Tem várias violações de direitos humanos que acontecem e onde as maiores vítimas são pessoas negras e pardas. Então, são vários grupos, né? Mulheres, crianças, adolescentes, idosos, mas o recorte racial, quando você analisa sobre o aspecto da raça, esse ainda é um problema que o Brasil ainda não deu conta de solucionar. O levantamento mostra ainda que a maior parte das denúncias, 13.000, foram feitas por terceiros e 4.000 pelas próprias vítimas. Daniela Vessiani, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora às 7h11. O Botafogo atrasou o pagamento do 13º salário dos jogadores, assim como férias e valores referentes a premiações. Isso segundo informado pelo Globo Esporte. De acordo com uma apuração do ESPN, porém, apenas o débito das conquistas da Conmebol Libertadores e do Brasileirão ainda não foi devidamente pago. Fontes ligadas ao Alvinegro confirmaram que o valor referente à premiação ainda está dentro de um prazo razoável de gestão de caixa, visto que o clube só recebeu valores devidos no dia 27 de dezembro. No início do ano, há um grande volume no fluxo de pagamentos. Dessa forma, nos bastidores, a informação é de que em breve tudo será quitado, uma vez que os pagamentos estão sendo feitos de forma escalonada. O salário dos atletas, segundo soube a reportagem, já está em dia. O Atlético Paranaense oficializou ontem a contratação do atacante Leozinho, que disputou a temporada da Série B do Brasileirão pelo Ituano. Melhor jogador sub-23 de futsal do mundo em 2019 e 2020, ele assinou o contrato até dezembro de 2026. Leozinho, de 26 anos, migrou para o futebol de campo em 2023. Começou no Ercílio Luz, de Santa Catarina, com 22 jogos e 3 gols. E já no ano passado, foram 32 partidas e 2 gols pela equipe de Itu. Leozinho foi jogador de futsal até 2022, defendendo o Magnus Futsal de Sorocaba. Apesar de ser convocado frequentemente para a seleção brasileira da modalidade, ele decidiu mudar o rumo da carreira. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 7h12. Olha, a Receita Federal ampliou o monitoramento de transações financeiras no Brasil para melhorar o controle sobre operações realizadas por meio de 2 sistemas de pagamento amplamente utilizados, o Pix e os cartões de crédito. A partir do dia 1º de janeiro desse ano, ou seja, já está valendo, as instituições financeiras são obrigadas a enviar informações sobre transações que superem valores específicos à Receita Federal. Conforme as novas regras, a
As instituições financeiras serão responsáveis por informar à Receita as transações de valor igual ou superior a R$ 5.000 realizadas por pessoa física e transações de 15 mil ou mais realizadas por pessoa jurídica. Os dados serão repassados semestralmente, com o primeiro envio programado para o último dia útil do mês de agosto. O prazo para a entrega dos dados referentes do segundo semestre de 2025 será até o último dia útil de fevereiro de 2026. Esses limites de 5 mil para a pessoa física e 15 mil para pessoas jurídicas são mensais. As informações serão enviadas por entidades como bancos, administradoras de cartões de crédito e instituições de pagamento, que vão utilizar a ferramenta de comunicação e financeira para transmitir esses dados para a Receita Federal. Foi publicada uma resolução sobre o aborto legal em crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Quem vai trazer essas informações é a Natália Lima. Foi publicada nesta quarta-feira a resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que estabelece diretrizes sobre casos de aborto legal em crianças e adolescentes que foram vítimas de violência sexual. O assunto está no centro de uma disputa política e judicial com movimentos conservadores e com o próprio governo federal. O advogado e diretor da Escola Superior da Advocacia, Tiago Ferreira, explica que o principal ponto diz respeito à prioridade ao desejo da criança ou adolescente em casos de divergência com os responsáveis legais. É justamente esse ponto que está dando toda essa discussão e comoção, e que levou a ministra Damares a acionar a Justiça Federal contra essa resolução do CONAMA, é principalmente nesse ponto da prioridade do desejo da criança. É um dos grandes pontos de discussão que, para os que vão contra a resolução, eles entendem que isso é matéria reservada à lei federal. Que a grande discussão aqui, que já foi especializada, inclusive, é se o CONAMA poderia ter feito uma resolução com esse conteúdo ou não. Outros pontos, segundo Tiago, são o encaminhamento direto aos serviços de saúde sem necessidade de autorização prévia de responsáveis, a escuta especializada para vítimas de violência sexual, garantindo um ambiente respeitoso e seguro, suporte da Defensoria Pública ou Ministério Público e a obrigatoriedade de comunicação de casos ao Conselho Tutelar, à autoridade sanitária e à polícia, sem que isso condicione a realização do procedimento. A resolução do CONADA nada mais é do que a concepção, a formalização de uma política pública que está prevista no ECA. E aí agora a questão, como você havia me perguntado, é como é que essa política pública vai ser viabilizada. E aqui é igual trazendo para você, prioridade ao desejo da criança, obrigatoriedade de comunicação ao Conselho Tutelar, às autoridades sanitárias e polícia, essa escuta especializada, que é um interrogatório, não é interrogatório, mas é a colheita de um depoimento das vítimas num ambiente mais especial, com profissionais preparados, por exemplo, da psicologia, da assistência social. Então isso já, inclusive, já existe. Só que agora trouxe isso para uma formalização específica. Ainda na terça-feira, o desembargador federal Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, autorizou a publicação da resolução, revertendo o entendimento anterior do juiz Leonardo Toqueto Palpério, que havia suspendido a norma após uma ação movida pela senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Natália Lima, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora, 7h24. Já de volta com o terceiro bloco do Jornal Verde Vale. Olha, fortes chuvas voltaram a causar estragos aqui em Mineiros. Nessa terça-feira, vídeos feitos por moradores mostraram uma grande cratera que foi aberta na Avenida Jardim. Motoristas relataram que tiveram que entrar na contramão para poder acessar as casas. Uma outra gravação, também veiculada nas redes sociais, expôs a força da água da Avenida Coqueiros. Carros e motos que estavam parados no local quase foram levados pela correnteza. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, nas últimas 24 horas, as chuvas chegaram a 42 milímetros aqui na região de Mineiros. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura e, por meio de nota, informou que iniciou uma força-tarefa para a manutenção de diversos pontos da cidade. Equipes de máquinas estão trabalhando para restaurar as condições de tráfego.
Olha, servidores de Morrinhos são investigados por fraude ao sistema de administração pública. Vamos saber dessa história com a Maísa Martins. Os servidores da Prefeitura de Morrinhos, no sul de Goiás, estão sendo investigados pela Polícia Civil. Eles são suspeitos de excluir informações do sistema da administração pública depois de serem exonerados. O delegado Fernando Contígio explicou que as investigações começaram depois que uma servidora da saúde do município foi exonerada na última sexta-feira e voltou ao local de trabalho para apagar arquivos e mandá-los para uma conta privada dela. E que ela voltou ao seu local de trabalho, né, que era o Hospital Municipal de Morrinhos, onde ela começou a acessar arquivos, copiar arquivos e deletar alguns arquivos, né? Os outros servidores que estavam no local notou a conduta dela e nesse momento chamou a polícia, né? Dirigimos até o local onde constatamos que ela havia copiado vários arquivos, técnicos de TI conseguiram recuperar alguns arquivos por ela deletados e com isso nós iniciamos as investigações. Os arquivos que foram copiados por ela foram localizados e apreendidos. As investigações vão continuar para identificar outros ex-servidores que podem ter feito a mesma coisa. O delegado diz que há suspeita de outros 3 ex-servidores envolvidos. Ele contou que depois da troca de gestão do município, houve uma grande exoneração na última sexta. E o motivo pode ter sido vingança. Houve muda-se, né? Todos os funcionários, comissionados. Então houve uma grande exoneração na última sexta-feira. Então esses servidores, acredito, por se acharem injustiçados, praticaram essas condutas de uma forma de vingança até então do novo gestor, né? O próximo passo da investigação será realizar uma perícia para confirmar os arquivos deletados e copiados. A ex-servidora ainda não foi presa, porque o delegado diz que serão necessárias mais provas. A investigação ainda está no início. A CBN entrou em contato com a Prefeitura de Morrinhos para pedir um posicionamento sobre esse caso e aguarda uma resposta. Caso os investigados sejam condenados, podem ter pena máxima de 12 anos de reclusão. Maísa Martins, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. Sete horas e 28 minutos. E o Cruzeiro segue interessado na contratação de Fabrício Bruno, que já demonstrou o desejo de jogar em Minas Gerais. No entanto, o Flamengo bateu o pé e recusou a segunda proposta para vender o zagueiro. Segundo a informação do Globo Esporte, a última proposta do Cruzeiro por Fabrício Bruno girou em torno de 7 milhões de euros, cerca de 44 milhões de reais, mas com inclusão de bônus. O Flamengo recusou a oferta pelo fato de querer 44 milhões de reais à vista, ou seja, de forma fixa, sem parcelas. Por esse motivo, o Cruzeiro pediu uma nova reunião com o Flamengo para tratar da definição da negociação. Além disso, André Cury, que é o empresário de Fabrício Bruno, viajou para o Rio de Janeiro nesta quarta-feira para também ajudar no desdobramento das conversas. O Grêmio encaminhou a contratação do volante Cuéllar, atualmente no Al-Shabaab, da Arábia Saudita. Há um acerto com o colombiano de 32 anos para essa temporada. O jogador negocia a rescisão de contrato, mas só chega para a janela do meio do ano. Cuéllar joga no dia 10, na próxima sexta-feira, contra o Al-Ahly, mas ainda cumpre contrato para a Copa do Rei da Arábia Saudita. Seu time se classificou para as semifinais e tem um duelo previsto para o início de abril. E depois ele se encaminha para o Brasil. O jogador com passagem pela seleção da Colômbia, Cuéllar tem passagem pelo Flamengo aqui no Brasil. Fez 8 jogos na atual temporada. O Grêmio afirmou que não pode comentar nomes e também passar mais detalhes do negócio. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7 horas e 29 minutos. Após as chuvas fortes aqui no município de Mineiros, na tarde dessa terça-feira, a Equatorial divulgou uma nota informando que restabeleceu o fornecimento de energia para 99% dos clientes impactados na manhã de ontem, quarta-feira. O serviço foi interrompido na terça-feira após as chuvas. A Equatorial informou que ontem, no período da manhã, o serviço já tinha sido restabelecido para 99% dos clientes aqui de Mineiros que estavam sem energia.
Entre os equipamentos danificados estão postes, cabos e cruzetas da rede de energia. A concessionária informou que segue atuando com as equipes em campo para normalizar todas as ocorrências o quanto antes. A companhia informou ainda que um transformador da subestação foi danificado após a tempestade. A suspeita é de que o equipamento tenha sido atingido por uma descarga atmosférica. Por conta desse ocorrido, alguns clientes, especialmente na zona rural de Mineiros, ainda podem estar sem energia nesse momento. A concessionária reforça o compromisso em normalizar o fornecimento para todos os clientes afetados e destaca que está trabalhando na instalação de uma subestação móvel, que vai garantir o restabelecimento total do serviço o mais rápido possível. A Prefeitura de Mineiros informou, por meio da Secretaria Municipal de Educação, que as aulas da rede municipal de ensino vão retornar no dia 20 de janeiro, juntamente com as aulas da rede estadual de ensino. Os preparativos já estão sendo feitos para garantir um ambiente acolhedor e de qualidade para os alunos, professores e toda a comunidade escolar, foi o que informou a Prefeitura por meio das suas redes sociais. Ontem, dia 8, foi realizada, inclusive, a cerimônia de posse dos novos gestores e vice-gestores das unidades escolares da rede municipal. A cerimônia foi realizada no auditório do Passo 2, localizado no IP Shopping, ontem pela manhã, e contou aí com a presença de autoridades e profissionais da educação. E a Prefeitura de Mineiros intensificou o trabalho de reparo aos danos causados pelas fortes chuvas que atingiram o município nesses últimos dias. A Avenida Jardim, uma das principais vias da cidade, sofreu grandes estragos devido ao volume elevado de água, que comprometeu a pavimentação e, inclusive, afetou o tráfego na região. Desde o início da semana, equipes da Secretaria Municipal de Obras estão mobilizadas para realizar a recuperação dessa importante via aqui da nossa cidade, a Avenida Jardim. Além dos reparos na avenida, também estão sendo realizados alguns estudos para identificar pontos críticos e evitar que situações semelhantes ocorram no futuro. A Prefeitura de Mineiros ainda pediu compreensão dos motoristas e pedestres enquanto as obras estiverem em andamento. Reforçou a importância de respeitar a sinalização e os desvios que foram implementados no local. Hoje pela manhã, e por volta das 5, 6 da manhã, nós constatamos que a rua ainda está em manutenção, está sinalizada, então ali tem um desvio ali na Avenida Jardim. O pessoal, a equipe de obras ainda está trabalhando para normalizar ali então aquele dano que foi causado naquela via. E a Prefeitura de Mineiros, por meio da Universidade Aberta do Brasil, comunicou que estão abertas até o dia 31 de janeiro inscrições para um processo seletivo para um curso de especialização em gestão pública. Esse curso é oferecido pela Universidade Federal de Goiás em parceria com a UAB aqui em Mineiros. Ele será ministrado na modalidade de educação à distância. As inscrições são feitas exclusivamente de forma eletrônica, por meio de um site. A gente vai disponibilizar esse site no nosso portal de notícias para que você que tem interesse em fazer essa especialização possa acessar. Vale ressaltar que esse curso é totalmente gratuito e não há cobrança de nenhum tipo de taxa ou mensalidade. Além de ser um certificado, além do curso ser certificado pelo Ministério da Educação, terá a mesma validade de uma formação presencial. Agora 7h34, uma ponte do Rio Verde desmoronou com uma forte chuva. Vamos conferir aonde foi esse estrago com a Maísa Martins. Uma ponte de Rio Verde, no sudoeste goiano, desmoronou nesta terça-feira devido às fortes chuvas que têm ocorrido na região. De acordo com informações da prefeitura da cidade, o rompimento da ligação das avenidas Eurico Veloso do Carmo com Pedro Ludovico Teixeira e a rua Almiro de Moraes, na região central de Rio Verde, foi provocado pelos 2 dias de intensas chuvas. Choveu mais de 150 milímetros. 60% do que era previsto para o mês inteiro. Equipes da Secretaria de Infraestrutura Urbana estiveram no local para avaliar a situação. O local está isolado. Ainda segundo a Prefeitura, assim que houve o rompimento, uma equipe da Guarda Municipal fez o isolamento do local e outra equipe da MT tem controlado o trânsito e orientado os motoristas quanto aos desvios. A MT informou que o trânsito no local continua normal. O que está interditado é somente a travessia entre o Barrinha
e a Rua Almiro de Moraes. Maísa Martins, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Para 7h35, a gente começa então com as ocorrências locais aqui do plantão policial, trazendo as informações do Corpo de Bombeiros. De acordo com o boletim, foram um total de 7 atendimentos realizados, um resgate, emergência clínica, um atendimento aí de defesa civil, um incêndio em veículo, além de 3 ações preventivas, mas de acordo com o boletim, nenhuma ocorrência de maior gravidade e relevância nessas últimas 24 horas atendidas aqui pelo Corpo de Bombeiros.